Título da mensagem desta manhã é A Ideologia do Céu. Do céu. Está uma confusão desse negócio, né? Cada um pensa de um jeito, cada um puxa para o seu lado, e estão esquecendo de olhar para a Bíblia. Estão esquecendo de olhar para a palavra de Deus. Eu não caio nesse erro, não. Eu, quando fico meio confuso, eu corro para a palavra, porque eu sei que é lá que está o vértice, está a minha bússola. Está escrito: e o centurião que estava diante dele quem? De Jesus na cruz, Jesus sangrando, Jesus disse: Pai, em suas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, ele expirou, morreu. Naquele momento que ele tomba a cabeça, entra o verso 39. Um centurião. O que é o centurião? É um comandante responsável por um pelotão de 100 homens. Centurião, 100 soldados. Olhou para Cristo, que acabou de tombar sua cabeça e morrer, e ele disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele olha, ele vê o Cristo morto, e eu acho que talvez na expressão, talvez no comportamento na cruz, talvez das atitudes de Jesus, ou talvez até mesmo pelo poder do Espírito Santo que tomou a vida daquele homem e soprou no ouvido dele, e ele disse, e ele falou assim: eu acho, não. Ele falou assim: talvez, não. Nós temos que prestar atenção nos termos que é usado na Bíblia, porque muita gente passa a batida e não percebe. A palavra mais interessante desse versículo é verdadeiramente. Quando alguém chega para você e te confronta e fala é verdade, e diz verdadeiramente, tem algo que está impelindo, tem algo que está dando garantia para ele que aquilo realmente é verdade. Verdadeiramente, esse homem era o Filho de Deus. Pode se sentar. O que aconteceu naquela tarde em Jerusalém, no Monte Gólgota, Caveira, que é o monte que fica fora dos muros de Jerusalém, hoje está dentro, né? Incorporaram por causa das peregrinações, por causa do turismo religioso. Então hoje não está fora dos muros, hoje o Gólgota é dentro, o túmulo é dentro. E o que aconteceu naquela tarde, naquele lugar, foi, na verdade, e todos nós sabemos disso, não é novidade, aquilo foi um divisor de águas para muita gente, para a igreja, para as crenças, para as vidas, para a humanidade. Os mais próximos que conviveram com Jesus naquele período, os seus discípulos, e eram 12, eles tiveram atitudes distintas. A maioria fugiu quando Jesus foi preso no Getsemane. Outros até tentaram enfrentar, mas não tiveram condição de continuar. Então passaram a seguir Jesus de longe. Outro o traiu, levou o comandante do sinédrio com seus soldados
até Jesus e falou assim: aquele o qual eu beijar, esse é o Nazareno. Poucas pessoas, então, que seguiram Jesus, que viram Jesus, poucas pessoas acompanharam o momento da execução, o momento que mataram Jesus Cristo. Poucas pessoas. O grande público que acompanhavam, que estava no Gólgota presenciando, o que eles queriam mais é ver a execução. Quando eu digo poucas, são os poucos que foram fiéis, os poucos que estiveram com Jesus na sua caminhada. A maioria aqui estavam presenciando e vendo um espetáculo. A maioria aqui são aquela multidão que subiu a via dolorosa e Jesus arrastando aquela cruz nos ombros. Era essa maioria que atirava pedras, que cuspia, que atiçava, os demais. O grande público estava ali presenciando o espetáculo da morte. E o texto aqui que nós lemos, ele faz menção a um homem, do qual nós nem sabemos qual é o seu nome, mas nós sabemos a sua patente, e apontava ele como um líder de um exército romano. Esse momento único da história, poucas pessoas fizeram parte de uma forma tão enfática dos últimos momentos, como esse homem, como esse centurião. Poucos fizeram parte. Quem é que estava aos pés da cruz? O que esse momento então significou para esse homem? E quando eu leio, e quando eu vi isso aqui, eu perguntei e fiz essa pergunta para mim: o que a crucificação fez na vida desse homem? O que a morte de Jesus significou para esse homem? Significou para esse homem que ele entendeu que verdadeiramente ele tinha cometido um erro. Ele equivocou, ele interpretou, ele foi levado como por movimentos religiosos e políticos dentro de Jerusalém, a acreditar que aquele homem realmente ele era um rebelde, que Jesus era uma pessoa que se rebelava contra Roma. E quando eu vejo isso aí, aquele momento significou para esse centurião um momento de transformação. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para frente, quais serão os próximos passos dele, como ele vai se comportar. E aqui eu parei e eu pensei, para esse homem significou isso. E para mim, o que significou a crucificação de Jesus? O que esse momento significa e significou para nós que estamos aqui hoje? O que esse momento da crucificação significou para a maioria dos movimentos religiosos do mundo? O que o momento da crucificação significou para esse movimento triunfalista de conquistas, de prosperidade, de riquezas que nós vemos hoje nos meios religiosos? Aí eu vou um pouquinho mais longe e eu pergunto: se eu estivesse em Jerusalém naquela tarde, qual seria o meu comportamento? Será que aquilo que as pessoas estavam falando no meu ouvido iria me convencer? Se eu estivesse em Jerusalém naquele dia, o que eu faria? Você pode dizer: não, pastor, eu ficaria do lado de Jesus. Não, você ficaria agora porque você conhece a história pronta. Eu quero saber há 2000 anos atrás, no calor da discussão, no calor dos discursos e dos comícios. O que você faria? O que eu faria? Gente, na boa, eu não me garanto há 2000 anos atrás, e você também não.
Nós não podemos hoje arrotar santidade e dizer, não, eu morreria no lugar de Jesus. Não. O que estava acontecendo? As coisas estavam se desenrolando. Hoje é fácil, conhecemos a história, mas naquele dia a história estava acontecendo ainda. É importante fazer essa pergunta, meus amados, porque naqueles dias, como hoje, existiam grupos antagônicos, que pensavam diferentes. Você já parou para pensar que nós estamos vivendo hoje um mundo dividido? De pensamentos divididos, ideologias diferentes, e cada um batendo no peito e levantando a sua bandeira, falando, do meu jeito é que está certo. Você acha que há 2000 anos atrás não tinha um grupo levantando uma bandeira e falando, do meu jeito que está certo, e arrastando multidões? De que lado você estaria? Hoje nós vivemos no mundo, e por que não dizer no nosso país, algo parecido há 2000 anos atrás. Grupos distintos, opiniões diferentes, cada um puxa para o seu lado, ou então puxa para aquilo que foi doutrinado. Nós podemos ver nesses grupos que nós vemos hoje, no mundo e no Brasil também, ideologias diferentes. Temos amigos próximos, que a gente ama, que a gente respeita, temos parentes, conhecemos intelectuais, conhecemos anônimos, que pensam diferente, ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Pessoas que hoje eu vejo, eu respeito pelo seu histórico, e ao mesmo tempo pessoas que eu ignoro justamente pelo seu histórico, mas cada um pensa do jeito que quer. E naquele tempo não era diferente. Na história sempre houve diferenças na forma de ver a vida. Sempre houve pessoas que atuaram na história mais por pressão do que por convicção. Por que Pilatos mandou crucificar Jesus? Foi por convicção? Não, foi por pressão. Muita gente que, defendendo única, exclusivamente os seus próprios interesses, são capazes até de morrer, porque são seus interesses que estão em jogo. E um outro grande grupo que se tornou massa de manobra, que é facilmente doutrinado. Jesus era uma pessoa, fala um pouquinho do meu Senhor. Era uma pessoa que em pouco tempo, 3 anos e meio, conquistou muitos seguidores. Ele tinha seguidores, e ele formou discípulos desses seguidores. Mas ao mesmo tempo, ele também conquistou inimigos declarados. Por quê? Não é uniforme o pensamento das pessoas. Talvez do jeito que eu penso, que eu vejo a vida, é diferente do jeito que o Fernando pensa, que o Peterson. É diferente. Então ele conquistou muita gente para perto dele, mas ao mesmo tempo ele conquistou inimigos. O que estava em jogo naquele tempo não era somente a política suja de interesses escusos de Roma. Existia uma religião que interferia demais, e essa religião ela havia se misturado com a política de uma forma tão agressiva, e ela gozava de uma liberdade, tanto é que Herodes o Grande construiu um templo que causava inveja para o templo de Salomão. O templo de Salomão é um templo considerado de 243 metros quadrados. O que Herodes construiu, não, é o dobro disso. Então era política misturada com religião. Só que para a política a gente não pode desagradar, então nós vamos adequar a religião. E esse é o nosso grande medo hoje. De repente,
O que acontece? Aparece um jovem, vindo da Galileia. Onde é Galileia, gente? Onde é Galileia? Pelo amor de Deus, Nazaré é uma vilinha, uma aldeinha desse tamanhozinho lá em cima. O que esse cara está fazendo aqui? Quem ele pensa que ele é? Mas ele vem com uma ideia diferente, com um discurso interessante, falando de amor, falando de paz, e não falando de política, e não falando de religião. Ele vem conversando com os que estão caídos, com aqueles que estão excluídos. Ele vem abraçando as crianças e dizendo: deles é o reino. Quem não tiver o coração igual uma criança, igual um pequenininho desse, não vai entrar no reino. Imagina um fariseu, então um religioso, um sumo sacerdote daquela lá, cheio de pompa, que não tem nada a ver com a espiritualidade e a simplicidade e a singeleza e a ingenuidade de uma criança. Já é alguém robusto, com as suas mazelas. Quando vê aquilo, fala: não aceito. Mas é Jesus falando: quem não receber, quem não for, quem não tiver o coração como uma criança, jamais verá Deus. Mas como eu, sumo sacerdote, não vou ver a Deus, você não vai ver, porque seu coração é podre, seu coração parece um túmulo caiado, rachado, é podre, está cheirando mal. O da criança não. Então Jesus, com esse discurso, ele entra em colisão. Jesus está falando de amor, Jesus não está falando mais de lei, Jesus não está falando mais em apedrejar, Jesus está falando em perdoar. Jesus não está falando mais de chicote, Jesus não está falando mais em prisão, Jesus está falando em liberdade. Jesus não está falando mais em morte. Um dos seus discípulos diz: olha, Senhor, não deixaram a gente entrar em Samaria. Pera lá, tem alguma coisa errada. Vamos rogar ao céu, que Deus envie fogo do céu e acabe com Samaria. Jesus olha para ele e fala assim: que espírito sois vós, do sumo sacerdote, dos fariseus? Eu não vim para trazer morte, eu vim para trazer vida. Apedrejamento não está no meu cronograma, culpá-lo não está no meu cronograma, apontar o dedo não está no meu cronograma, criar motim de rebeldes não está no meu cronograma. Eu vim para trazer paz, eu quero alinhar todo mundo, eu quero trazer todos para perto de mim, eu quero que todos transformem o seu coração, não um coração podre, um coração pesado, mas um coração de criança. Senhor, o que a gente faz com essa prostituta? Apedreja ela? Fala: não, vem cá, filha. Ele abraça, ele perdoa, ele fala: vai, você está livre, ninguém vai te machucar, vai e não peques mais. Mas como na lei, são 613 leis, não é só 10 mandamentos que existem na Bíblia, viu, gente, do Velho Testamento, são 613, compilados se tornaram 10, Jesus pega os 10 e transforma em 2, vamos simplificar? Vamos parar de ter que declarar e falar aqui, 613 hoje terá sabatina, que é mais ou menos o que acontecia no Bar Mitzvah, quando a criança passava dos 12 para os 13 anos, ele era sabatinado por um grupo de rabinos. Quais são as 613 leis que Deus promulgou no Sinai? É isso. Jesus falou: simplifica essa religiosidade. 2. Então Cristo, ele traz uma proposta diferente. Com isso ele é considerado uma pessoa controversa. O que é uma pessoa controversa? É aquela que tem a identidade, ela tem a sua própria identidade e posição, que vai ao encontro de pessoas que aceitam, que entendem, que compreendem, e ao mesmo tempo controverso, ele vai na contramão de um grupo já estabelecido. Nós não abrimos mão. E Jesus, ele aparece, imediatamente ele começa a atrair pessoas, e como a gente leu no comecinho lá do culto hoje, é endossado pelo testemunho de João Batista, que é uma outra pessoa simples,
não era um sumo sacerdote, não era um levita, ele era a voz que veio antes, a voz que clama no deserto. Pessoas se simpatizam com a sua mensagem e começam a seguir a Cristo, e ao mesmo tempo surge a oposição, um outro grupo, a preocupação de ver a massa que sempre foi dominada, a massa que sempre foi, doutrinada, começando a seguir esse jovem Galileu. E da onde surge essa massa? Exatamente de dentro da igreja, da religião. Essa massa não surgiu da política de Roma, essa massa surgiu do povo que se dizia povo de Deus. E a vinda desse jovem nazareno, e o seu propósito é severamente rejeitada e caçada pelos donos da lei. Então eu queria falar hoje, meus irmãos, sobre esses dois grupos que pensam diferente, grupos que fazem parte do contexto histórico da passagem de Cristo na terra. Os religiosos, principalmente do segmento farisaico, começaram uma caçada inclemente, tentando abafar, tentando achar em Jesus algo que pudesse, embasado na lei, incriminá-lo. Foi montado, vocês vão se familiarizar com o termo que eu vou usar hoje, e se não for, meu irmão, você precisa se atualizar. Foi montada uma CPI no Sinédrio. Para interrogar, para procurar saber quem é esse homem e para julgá-lo. Jesus, sendo controverso, meu irmão, minha irmã, ele atraía quem, pastor? Os mais simples, os mais humildes. Jesus atraía as classes que eram repudiadas pela sociedade daquele tempo e principalmente pela religião santa daquela época. A mensagem de Cristo era simples, era objetiva, porém era séria. Muitos sentiam, quando ouviam o discurso e a mensagem de Cristo, sentiam o que a gente sente hoje, sentia paz, esperança, ânimo renovado, Ao mesmo tempo que outros abandonavam, falando, não, isso não é para mim, eu não quero ouvir isso. Parecia que era como se fosse zumbido nos ouvidos. Grupos diferentes acreditavam, quando outro lado do grupo escarnecia. A classe religiosa se sentia incomodada com a presença de Jesus discursando para a massa. E Jesus explicava o seu propósito, o porquê que ele veio, e ele usava muitas parábolas, porque aqueles que vinham para a igreja somente para cumprir um ritual, não o entendiam, para achar defeito, não entendiam, mas aqueles que queriam entender, buscavam Jesus, e depois Jesus explicava a parábola. E aí o que acontece? Vai separando quem é quem. Enquanto alguns diziam ser Jesus a reencarnação, a encarnação de Elias, outros chamavam ele de Belzebu, príncipe das moscas. Aí até que um dia, um homem doente, perturbado, lá em Gadara, depois de liberto, falou assim, olha, não tem nada de Belzebu e nem reencarnação de Elias, ele é o Filho do Deus vivo. Quando a gente conhece Cristo, que Deus mexe com a gente, que Deus nos liberta, que Ele tira os nossos, essa coisa pesada, essa sombra que nos acompanhou tanto tempo, e nos coloca em paz, o nosso coração em paz, não tem como a gente não reconhecer que Ele é o Filho do Deus vivo. Enquanto muitas cidades o recebiam com festa, outras o expulsavam. A perseguição do grupo religioso foi tão intensa que conseguiram prender Jesus, conseguiram julgar Jesus e conseguiram crucificar Jesus. E novamente ali, no partículo, ali no julgamento, ali da condenação, nós vemos de novo outros dois grupos. E incrível que a religião querendo matar,
e o político de Roma querendo salvar. Nós estamos vendo Pilatos tentando livrar, e nós estamos vendo a igreja crucifica. Vemos dois grupos na cruz. Um diz para Jesus: se você é realmente filho de Deus, desce daí, tira a gente daqui. Não está preocupado com a salvação, está preocupado em resolver o problema. E nós vemos isso hoje, nos dias de hoje na igreja. Eu busco Deus para resolver problemas. Eu busco um Deus que me dá resultados, e não um Deus que me salva. O outro falou: não, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus falou: ainda hoje estará comigo no paraíso. Dois grupos. Sempre teve. Grupos que pensam diferente, gente que pensa diferente. Enquanto o centurião que nós lemos aqui observa o nosso Cristo sofrendo na cruz, seus comandados e soldados jogam sorte, disputando quem vai ficar com a túnica dele. A verdade é que Jesus viu situação de apoiadores e oposição. E também teve aqueles de neutralidade. Tem, pastor? Tem, naquele tempo já tinha. Eu pergunto, onde estava Jairo? Que Jesus ressuscitou nesse dia. Onde estava a viúva de Naim que viu seu filho ressurreto? Onde estava o aleijado que Jesus curou no tanque de Betesda? Onde estava o menino que teve a multiplicação dos pães e peixes naquele dia? Neutralidade, a gente não sabe. Onde será que eu e você nós estaríamos quando Jesus foi pregado na cruz? Com certeza não estaríamos junto a Cristo, pois junto a Cristo não tinha ninguém. E o que eu quero hoje trabalhar aqui é exatamente isso. É importante falar um pouco desse dia, porque hoje muitos arrotam santidade, defendem ideologias de líderes políticos, de partidos, partidários. Isso traz o caos e num comportamento que não existe harmonia. Esse é um discurso hoje que nós vemos, discurso de ódio, de represária e não de paz. Esse povo que nós vemos hoje, com a cabecinha dominada por ideologias que não é a ideologia do céu, é um povo fácil de você controlar. É um povo que certamente há 2000 anos atrás, dependendo de que lado estava, com certeza diria: crucificam. Naquele dia, muitos gritaram para matar Jesus. Outros gritavam para soltar um criminoso chamado Barrabás. Jesus, sabe o que ele disse? Pai, perdoa todo mundo. Perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Talvez nosso comportamento hoje esteja gerando a mesma intercessão de Deus, de Jesus junto ao Pai. Pai, perdoa esse povo. Eles estão seguindo uma ideologia, eles estão buscando em homens a resposta, eles estão convictos que eles estão certos, eles estão esquecendo da ideologia do céu, da palavra, da verdade. Por que, pastor, você está trazendo essa palavra hoje? Porque hoje eu quero pregar a paz e a rendição. Está na hora da gente parar de brigar. Quando você vê as pessoas lá fora fazendo toda essa baderna que nós estamos generalizada, apoiados em partidos políticos, em homens, em governantes e por aí vai, Deus colocou no meu coração que está na hora da gente pregar a paz e a rendição, a comunhão. Eu não quero hoje pregar ideologias partidárias, eu quero pregar sobre Jesus. Eu não quero passar a minha vida discutindo quem está certo ou quem está errado. Eu quero falar do meu Salvador. Isso que me interessa, gente. Porque o homem, ele passa, independente de quem está no governo, de quem virá lá na frente, de quem esteve um dia. Independente, eles passam.
Quem não passa é Jesus e a sua palavra. Eu fico vivendo momentos, eu fico vivendo uma centelha de tempo, 4 aninhos, aí eu quero aproveitar esses 4 aninhos, porque fulano está lá, ou então porque há a possibilidade de Bertano chegar. Besteira. E nós estamos negligenciando a eternidade, estamos falando de homens, esquecendo de falar de Cristo, estamos destilando o veneno do ódio, do rancor, da mágoa, dos problemas. Gente, teve problema dentro da minha família, porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. Tivemos problemas sérios dentro da igreja. Eu quero pregar a paz e a rendição nesse ministério, para que as pessoas sejam inteligentes e pare de se apegar a homem e de ficar postando e ficar falando. Vamos falar de Jesus, vamos retransmitir a mensagem da cruz, vamos falar da cruz do Calvário, vamos falar daquele que verdadeiramente não vai passar. A gente fica patinando. Eu quero falar do meu Salvador. Meus filhos, antes de estar nas mãos de governo humano, estão nas mãos do Senhor. Nossas crianças, antes de serem educadas, criadas, ensinadas nos padrões do mundo moderno, devem ser preparadas para ser cidadão do céu. A cartilha que eles têm que ler e aprender é essa daqui. Você não sabe como é duro pregar isso. Mas eu não sou irresponsável. Eu sei aquilo que Deus me comissionou. Está na hora de subir a régua de nossa inteligência, da nossa sabedoria, parar de focar nossa esperança em homens e começar a focar em Deus. Está na hora de parar de defender ideologias a favor ou contra e começar a defender a ideologia do céu. E qual seria, pastor, a ideologia do céu? A ideologia certa, a ideologia do que é certo, a ideologia do que é justo, a ideologia do que é santo, a ideologia da paz, não a ideologia da guerra. Independente, você que está em casa assistindo, a igreja que está recebendo essa palavra aqui, independente de quem você apoia nos dias de hoje, está certo, tem que apoiar, porque você escolheu. Mas eu quero lhe dizer que nós vivemos num estado democrático de direito, e ninguém precisa pensar como você. E essa divergência de pensamento não pode gerar jamais discussão, briga, rancor, mágoa. Cada um tem o direito de hastear a bandeira que desejar em suas vidas. Isso é problema seu. Mas eu quero que você, antes de levantar a bandeira que você defende, você como cristão, é uma vergonha, cristão ainda está batendo nessas teclas. Eu quero que você, como cristão, você possa levantar a bandeira ensanguentada do Evangelho, alvoroçar ela, a bandeira do céu, a bandeira que te deu salvação, a bandeira que te libertou, a bandeira que trouxe paz. Jesus nos ama. Para Ele nós somos filhos. Deus nos conhece. A palavra do Senhor diz, Isaías, que Ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Deus tem um futuro glorioso para todos nós. Aonde? Não no Brasil, meu irmão. Não na Alemanha, lá eles estão em eleição. Não na França. Deus tem um futuro glorioso para a gente na eternidade, na sua presença no céu. E nós vemos multidões hoje defendendo pessoas que nem conhece. Cara, você só falta dar vida por essa pessoa, você só falta dar vida por esse político, ou então por esse partido. Essas pessoas nem te conhecem. Sabe o que você é para essas pessoas? Um número. E um número interessante. Um número apenas. Eu sempre tive isso comigo. Você não é importante para essa pessoa, o importante é o seu voto. Jesus não, você é importante para Jesus. Você é importante para Cristo, Ele morreu, foi por você. Estamos vivendo dias difíceis, onde a palavra do Senhor diz que homens se tornarão amantes de si mesmos. Quero resolver meu problema. E não estão
nem um pouco se importando comigo e nem contigo. Agora Deus é lindo, Jesus é maravilhoso, nos ama, nos deu a vida, morreu por nós, para que hoje nossa adoração esteja concentrada em pessoas que a gente mal conhece. Ele fez tudo isso para a gente hoje dedicar tempo do nosso dia falando, discursando, defendendo pessoas assim. Se você está curioso saber qual é a minha posição sobre política, as pessoas às vezes questionam a minha posição imparcial. Pastor, mas quando tem campanha você nunca recebeu um político? Nunca recebi e nem vou receber. Mas você não conhece? Conheço, assim ó. Eles chegam para mim, pastor Djalma, quanto tempo? Eu falo, faz 4 anos. A última vez que você me procurou foi 4 anos. A gente quando estava construindo aqui, eles passavam aí, ó, vou mandar um caminhão de areia. Eu falei, não manda não. Mandava lanche para os pedreiros que estavam trabalhando aqui. E aí, pastor, pode comer? Eu falei, manda bala. Pastor, posso ir na sua igreja? Pode, não tem problema. Cidadão sentava ali, né, Fê? Sentava ali, ficava ali esperando uma oportunidade. Eu não dava. Nesse altar não. Pastor, posso distribuir panfleto aqui? Eu falei, pode, a rua é larga. Você está vendo aquele poste? Você está vendo aquele ali? E eu colocava uns caras meio marrentos, uns obreiros meio marrentos, não deixava não. Não pode distribuir panfleto aqui na frente. Eu me tornei um cara antipático, porém bíblico, fiel. Eu não tenho do que me envergonhar. Não tenho político de estimação. Não gosto quando entra nesse... Eu lembro de político a cada 4 anos, que eu tenho que ir lá e eu cumpro meu dever como cidadão, não anulo o voto. Vejo o planejamento, vejo as intenções, eu sei que depois lasca tudo, que não cumpre nada daquilo lá, mas o meu coração, ele foi na boa fé. Então, as pessoas questionam muitas vezes a minha posição, e elas sabem que eu sou imparcial. A Bíblia, pastor, mas isso faz com que muitas pessoas abandonam, pegam antipatia do Senhor. Eu estou baseado na Bíblia. Independente de que linha política eu apoio, eu quero dizer que acima de tudo, Jesus é na minha vida e na nossa igreja. Veio um guri de 17 anos querendo me ensinar sobre a história do Brasil. Falei, rapaz, eu vivi regime militar, eu fui do exército, eu vivi regime militar, eu vi o tempo da democracia, eu participei de tudo isso, eu vi de tudo já no nosso país. Mas quem sempre me alicerçou e sempre me deu direção não foi político, sempre foi o Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer que se eu estivesse no dia da crucificação, eu não sei exatamente o que faria e a quem apoiaria. Talvez, envolvido pelo calor do momento, talvez até teria pedido crucificar Jesus. Não sei, mas eu posso lhe afirmar que nos dias de hoje eu não posso cometer um segundo erro, esquecendo do meu Jesus e olhando para Barrabás. Hoje eu tenho a condição de escolher, baseado na sua palavra, no seu amor, nos critérios bíblicos e na ideologia do céu. E eu venho aqui declarar que a nossa igreja, que a IBP, que nada nos fará nos afastar do amor de Jesus Cristo e dos seus propósitos para a nossa vida. Quanto aos políticos, hoje para mim eles sim são apenas um número. Eu amo Cristo e convido você também a amá-lo, muitas vezes com a mesma intensidade que tem amado homens, políticos e ideologias. Eu convido você a ter a mesma dedicação, gastar talvez o mesmo tempo que se gasta hoje falando desse lixo que nós estamos vendo, não apenas no Brasil, no mundo. Eu convido você hoje a defender a ideologia do céu,
que te garante não 4 anos, mas te garante a vida eterna. Porque é lá que está a nossa salvação. É lá que vamos passar a eternidade. Não na presença de um mortal, mas na presença de um rei, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores.